Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para nos alimentarmos mais uma vez da palavra do Senhor. E no Alimento do Céu de hoje, eu quero trazer para a sua meditação, para a nossa meditação, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: E quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio e todos os demais, sabem que estou na cadeia por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Paulo está falando aqui do progresso do Evangelho. Paulo estava pregando ali. Nós sabemos que Paulo passou por tantas coisas por causa do Evangelho, não é verdade? Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, 39 açoites, 39 chicotadas, porque essa era a regra daquela época. Não poderia dar 40, mas 39, até 39. Paulo foi preso ali com Silas na cadeia e levou 39 açoites. Amados, eu não resistiria nem ao segundo. Você também não, eu tenho certeza disso. Paulo recebeu 39 açoites, ficou preso ali. Mas a igreja estava orando ali por Paulo, como a igreja também orava por Pedro, né? Quando Pedro foi preso. E Paulo diz aqui, que tudo que aconteceu com ele tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, mas nada disso foi impedimento do Evangelho de Cristo progredir, do Evangelho de Cristo ser pregado. Nada disso foi impedimento. Era Paulo apanhando e Paulo pregando. Paulo estava na cadeia, todo ferido. Eu imagino que as costas, o corpo de Paulo e de Silas estava ali carne viva, pelo tanto de açoites que eles levaram. Mas eles estavam ali adorando a Deus. Humanamente falando, queridos, eles não tinham motivo nenhum para estar alegres. Humanamente falando, eles não tinham motivo nenhum para estar adorando a Deus. E eu tenho quase certeza que se fosse um de nós estaríamos lá na cadeia falando, sabe o quê? Ah, Deus, cadê o Senhor? Eu não fiz nada de errado, eu só estava pregando. Paulo foi preso porque ele tinha acabado de libertar uma jovem que era aprisionada por um espírito de adivinhação. Aquela jovem, ela dava lucro ao seu senhor, ao seu dono. Ela era escrava de dois, escrava do senhor dela, escrava de Satanás. Porque ela tinha o espírito de adivinhação. Paulo libertou aquela moça, por isso que ele foi para a cadeia. Se fosse outro, estaria falando assim, nós estamos aqui, mas nós nem merecia, a gente não merecia passar por isso, porque nós estávamos pregando o Evangelho. Mas Paulo não. Paulo disse que tudo isso que aconteceu com ele serviu para o progresso do Evangelho. Aí o que é que Paulo diz aqui no versículo 14? Eu acho lindo isso. Por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser preso. Isso é bem contraditório, né? Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente deduz. Porque, queridos, vamos pela lógica. As coisas de Deus é sem lógica, né? As coisas de Deus é sobrenatural, as coisas de Deus, Deus anda na contramão do mundo. Mas vamos dizer aqui, se Paulo foi preso, pensa comigo, se Paulo foi preso porque ele estava pregando o Evangelho, porque ele estava libertando pessoas, ele foi preso, foi açoitado, estava todo machucado ali, isso era motivo para quê? Para desistir. Isso era motivo para que as outras pessoas olhassem e falassem assim, peraí, se esse homem fazendo o bem, libertando pessoas, pregando o Evangelho, curava enfermos, que a palavra do Senhor diz que os lenços de Paulo, pedaços das roupas de Paulo, era distribuído para as pessoas, que Paulo não tinha condições de atender a multidão. E aonde tocava a roupa de Paulo, o enfermo era curado.
Aí isso era o motivo das pessoas olharem e falarem, peraí, um homem desse, que faz tudo o que é bom, só faz o bem e está aí dessa maneira aí, preso, açoitado, uma vez quase foi morto a pedradas. Ai, eu não vou seguir esse evangelho, não. Eu não vou fazer o que Paulo fazia, não. Mas é o que é que Paulo diz? Por causa da prisão dele, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, motivados no Senhor. Olha só, eles foram motivados. Mas que motivação foi essa? Foi a prisão de Paulo? Não. Eles foram motivados pelo Senhor. Eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Amados, isso é que é verdadeiro cristão. Isso é que é o verdadeiro crente. Eu não vou correr o risco aqui de dizer que não existe nenhuma pessoa assim hoje, porque eu creio que existem cristãos aí pelo mundo afora, né, que teriam essa coragem, porque muitos ainda morrem por causa de Cristo nos dias de hoje. Mas são pouquíssimos, raríssimos, as pessoas que têm coragem de fazer isso. Quer dizer, eles em vez de olharem para Paulo e desanimarem, desistirem, eles foram motivados a pregar o evangelho. Eles foram motivados pelo Senhor. Eles tiveram mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Agora eu te pergunto, responda para você mesmo. Você tem sido motivado a pregar o evangelho no meio da sua família? Eu sei que quase todas as pessoas hoje fazem parte de grupos, né, no WhatsApp, principalmente grupos da família. Você tem falado de Jesus no grupo? Você tem mandado uma mensagem como essa? Você tem coragem de pegar uma mensagem como essa e enviar no grupo do seu WhatsApp? Nos grupos da família, no grupo dos amigos, grupo lá no trabalho, na empresa onde você trabalha? Foi isso que as pessoas fizeram. Foi isso que eles fizeram. Viram Paulo preso e falaram, vale a pena. Vale a pena sofrer por Cristo. E eu te digo, vale a pena sofrer por Cristo. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não está nessa terra. O mundo diz que a esperança é a última que morre, a nossa não morre. Porque a nossa esperança está viva. A nossa esperança um dia pareceu que tinha morrido. Mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E hoje está vivo e se chama Jesus Cristo. E Ele está te vendo nesse momento. Ele está olhando para o teu coração, Ele está sondando a tua mente. Ele conhece Ele sabe o que você está pensando agora. Se você está pensando em desistir por causa dessa luta, por causa da perseguição que você tem visto os crentes passarem, ou se você está criando coragem e determinação para falar de Jesus Cristo aos outros. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Você que tem medo, que até agora você resistiu e não foi. E não falou de Jesus, que você peça coragem para que você seja mais um Paulo no século 21, amém? Santo Deus, meu Paizinho querido, nesse momento eu te louvo, eu te agradeço, eu sou muito grata a Ti por Tua bondade e Tua misericórdia. Senhor, nós sabemos que somos motivados pelo Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não teríamos coragem para prosseguir, porque as lutas se levantam, Pai. As tribulações vêm e eu tenho certeza que essa pessoa que ora comigo tem passado por lutas, por circunstâncias tão difíceis na sua vida. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, dê uma injeção de ânimo, de coragem, nesse momento, para essa pessoa que se encontra, Pai, com medo ou desanimada, essa pessoa que está pensando em desistir de ser um boca de Deus aqui na terra. Está pensando em desistir de ser um atalaia, um ministro da Tua palavra, um profeta, uma profetisa do Senhor. Dá coragem para essa pessoa, Senhor, para que ele continue a falar, independente das perseguições, independente do que essa pessoa vai passar. Porque a nossa recompensa não está aqui nessa terra, não. A nossa recompensa está na glória. O Senhor está guardando o nosso galardão, a coroa, para aqueles que perseverarem até o fim. Abençoe essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, compartilhe essa mensagem. Não guarda essa mensagem só para você não, que isso aqui é a maior riqueza que o ser humano pode ter. É a palavra do Senhor. E nesse exato momento eu te peço, ajude outras pessoas.
Estenda a mão para aquele que está pensando em desistir. Estenda a mão para aquele irmão, para aquela irmã que está pensando em parar. Fala para ele, olha, Paulo não parou. Paulo, no final, ele disse assim, olha, acabei a carreira, guardei a fé. Que você possa chegar até o fim da tua carreira, guardando a fé em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.